Olá, galera do primeiro ano, mais uma vez aqui com vocês, o professor Alan Maia. A nossa aula de hoje vai ser histologia. Recapitulando, já vimos citologia, estudamos embriologia e hoje vamos começar a parte de histologia. O que é que eu posso dizer a vocês que a gente vai estudar neste capítulo de histologia? Logia, a gente já sabe que é o que? Estudo. Isto, tecido. Estudo do tecido. Quando eu falei a vocês a respeito de embriologia, vimos a formação do tecido. Quando a gente estudou os anexos embrionários, onde começou a falar sobre mesoderme, ectoderme e endoderme, vimos que esses grupos, tanto a ectoderme, quanto a mesoderme, quanto a endoderme, forma o tecido, forma o nosso corpo. Então, o que é que a gente vai ver de histologia? Vamos estudar tecido epitelial, vamos estudar o tecido conjuntivo, vamos estudar o tecido muscular e vamos estudar o tecido nervoso. Vamos iniciar, vamos estudar histologia. Logo de cara aqui, eu estou falando o que é histologia. Histologia é a ciência que estuda os tecidos do corpo humano. Então, quando fala histologia, é a ciência que estuda os tecidos do corpo humano. Todos os tecidos do corpo humano que a gente tem, epitelial, conjuntivo, muscular e o nervoso, quem estuda ele é o que? Histologia. Os tecidos são formados por grupos de células de forma e função semelhante. Então, quando a gente fala de tecido, já vimos que o tecido é o conjunto de célula. Então, célula é a unidade morfofisiológica fundamental de um ser vivo. Já sabemos que todo ser vivo é constituído de uma célula. Quando a gente fala de tecido, é o conjunto dessas células que vai formar o tecido do nosso corpo. Está aqui essa foto. Essa foto aqui está representando o tecido. Essa foto aqui é de uma lâmina. Já vimos também, quando a gente fala de célula, quando a gente fala de tecido, temos que ter uma ferramenta muito importante, que esta ferramenta é o que a gente chama de quê? Microscópio. Sem o microscópio, a gente não consegue identificar nada de citologia e nada de histologia. Mas tem um detalhe, tem uma observação. Temos células do tipo microscópica e temos uma célula macroscópica. Essa macroscópica pode ser vista a olho nu. Então, está aqui esta laminazinha que é representando um tecido. Está aqui a organização que a gente já sabe. Células. Dessa célula, o conjunto dela forma quem? Um tecido. Então, célula é a unidade. O conjunto de célula forma quem? O tecido. O conjunto de tecido forma quem? Os órgãos. O conjunto de órgãos forma quem? Um sistema. E o conjunto de sistema forma o quê? O organismo. Então, isso aqui é muito importante a gente gravar. Célula, tecido, órgão, sistema e organismo. Está aqui umas
definiçõezinha. Célula é a unidade fundamental do corpo. Ou você pode encontrar em outras literaturas, é a unidade fundamental de um ser vivo. Tecidos são associações de várias células o quê? Semelhantes. Então, quando a gente fala de tecidos, é o conjunto de células, mas essas células elas são o quê? Semelhantes. Órgãos são a junção de vários tecidos que realizam uma determinada função. Se liga nisso aqui, galera. Célula, tecido e órgão. Quando a gente fala de órgão, no nosso corpo, cada órgão que a gente tem desempenha uma função importante para a nossa sobrevivência. Então, a célula é a unidade, tecido é o conjunto e o órgão é o conjunto de tecido com uma determinada o quê? Função. Os tecidos de nosso corpo podem ser classificados em o tecido do nosso corpo, ele pode ser classificado em, primeiro ponto, tecido epitelial. Segundo, tecido conjuntivo. Terceiro, tecido muscular. E o quarto ponto é o tecido que? Nervoso. Então, quando a gente fala de tecido, vamos falar de cada grupo desse aqui. Vamos falar do tecido epitelial, a sua característica e a sua função. Vamos falar do tecido conjuntivo, sua característica e a sua função. Tecido muscular, sua característica e sua função. E o tecido que? Nervoso. Para o nosso funcionamento, o nosso bom funcionamento, a nossa vida, eu sempre falo aos alunos, um dos tecidos mais importantes que a gente tem é o tecido nervoso. Tudo na nossa vida gira em cima do tecido nervoso. Tecido muscular também tem a sua importância, mas o tecido nervoso, ele é mais importante do que o muscular. Está aqui o nosso tecido epitelial. Quando a gente fala tecido epitelial, vamos falar exatamente sobre o que? A pele. Então eu tenho aqui, ó, uma laminazinha, um corte transversal da epiderme e da derme, no caso da nossa pele. Se a gente der um cortezinho na nossa pelezinha, a gente observa exatamente isso aqui, onde ele vai ter o que? Os poros, que são as aberturas, a camada basal, vamos ter aqui os vasos sanguíneos e aqui eu tenho a glândula sudorípara. Então, esse ponto aqui é o tecido epitelial, que no caso é a nossa pele. Vamos iniciar o tecido epitelial. O que é o tecido epitelial? São tecidos formados por células justapostas. O que é uma célula justaposta? Uma célula justaposta significa que são aquelas células o quê? Unidas. Então, falar em célula justaposta são células bastante o quê? Unidas. Outro detalhe importante, devido a ela ter esta união, ela ser bastante unida, ela tem pouca substância intersticial amorfa. Então, quando a gente fala do tecido epitelial, já vem na cabeça da gente, formado por células justapostas, com pouca substância o quê? Intersticial. Quando a gente fala célula justaposta, não tem vaso sanguíneo, porque essa substância ela não vai passar nesse tecido epitelial. Exemplo de um tecido epitelial que a gente pode ter, a cutícula da nossa unhazinha. Então a gente consegue cortar a cutícula,
Mas a cutícula, ela vai pegar apenas na epiderme, que não é uma área vascularizada, não tem sangue e nem tem terminações nervosas. Mas se atingir uma camadazinha interna chamada derme, você já tem o quê? Terminações nervosas e você já vai ter o quê? Vaso sanguíneo. Então, o ponto principal do tecido epitelial, células justapostas. Ele é produzido nos 3 folhetos embrionários. Quais são os folhetos embrionários? Como eu falei a vocês, mesoderme, ectoderme e endoderme. Então, todos os 3 folhetos embrionários, ele é responsável pela formação do tecido epitelial. A ectoderme. O que é que a ectoderme vai originar? A ectoderme origina o quê? O revestimento da boca e o revestimento de quem? Do ânus. Então, o primeiro ponto da ectoderme, falando dos folhetos embrionários, é o revestimento da nossa boca e o revestimento de quem? Do ânus. Outro detalhe importante, a ectoderme vai originar o que a gente chama de quê? Epiderme. E a ectoderme origina glândulas mamárias, glândulas salivares e as glândulas o quê? Sebáceas. Muito importante esse detalhe aqui. Quando a gente fala da ectoderme e o que ela vai o quê? Originar. Cuidado, revestimento da boca do ânus, formação da epiderme e a formação das glândulas mamárias, formação das glândulas salivares e formação das glândulas o quê? Sebáceas. O tecido epitelial apresenta como característica a ausência de espaço entre as células. A ausência de quê? Vascularização, como eu falei agora há pouco. E grande capacidade de quê? Renovação celular. Então, um detalhe importante do tecido epitelial: renovação celular. Então, na epidermezinha, na nossa pele, ela sempre vai estar o quê? Renovando as células. Sua função principal é proteger o corpo contra a penetração de quê? Micro-organismos, substâncias químicas e agressões físicas. Quando a gente fala do tecido epitelial, a função dele é proteção contra o quê? Micro-organismo, contra substâncias químicas e contra o quê? Agressões físicas. Ele se encontra recobrindo o corpo externamente, epiderme e córnea, e a superfície interna dos órgãos ocos, como o estômago, o ouvido, nariz, pulmão, boca, útero, bexiga e etc. Além disso, o tecido epitelial é responsável pela formação de quê? Glândulas, como o fígado, pâncreas, glândulas o quê? Salivares. Está aqui fotozinha de lâminas do tecido epitelial, onde você vai ver vários tipos de células, onde eu tenho pseudoestratificado, estratificado pavimentoso, estratificado de transição, estratificado perismático, simples prismático, simples cúbico. Então, o tecido epitelial, ele vai ter a formação dessas célulazinhas, onde você vai observar. Essa foto daqui é feita através de quê? De lâminas. O tecido epitelial, gente, como eu falei, ele tem as glândulas. Temos 3 tipos de glândulas. Temos a glândula exócrina, vamos ter aqui a glândula endócrina e vamos ter a glândula
mista. Quando a gente fala em glândula mista, ele vai ter uma parte exócrina e ele vai apresentar uma parte o quê? Endócrina. Detalhe, primeiro ponto, o que é uma glândula exócrina? Exo significa fora. Então, essa glândula exócrina expulsa para fora. Quando eu falo em glândula endócrina, expulsa para dentro. Exemplo de uma glândula endócrina são os hormônios que a gente tem. Que esse hormônio, ele cai diretamente na nossa corrente o quê? Sanguínea. Então, turma, quando eu falo em glândula exócrina, para fora, eu tenho exatamente o quê? A sudorípara e eu tenho a lacrimal e a sebácea, porque expulsa para fora. Então, quando a gente começa a suar, no nosso tecido epitelial, existe essa glândula sudorípara, que a função dela é o quê? Liberar o quê? O suor. Como é que vai acontecer isso? Aqui eu tenho várias células. Como eu disse a vocês, tecido epitelial, células justapostas. Tecido epitelial, temos várias camadas de células. Prismática, cúbica, tem várias camadas. Então, o que é que vai acontecer? Qual é o ponto principal dessa glândula exócrina? Está exatamente aqui, ó. Na formação do ducto. Esse ducto aqui é o local que ele vai expulsar, no caso se for sudorípara, o suor. Então esse ducto aqui é o ponto principal da glândula o quê? Exócrina. É nessa região que ele vai liberar a secreção. Então, nessa região aqui começa a liberar. Então, você tem o quê? O ducto. É esse ducto que é uma das características principal da glândula o quê? Exócrina. Formou esse ducto, quando você vê um desenho, você já sabe, glândula exócrina. E a glândula endócrina? A glândula endócrina, esse ducto sai. Esse ducto sai. Então vai acontecer o quê? O fechamento dessa região aqui. Então, quando eu falo de glândula endócrina, vai acontecer exatamente isso aqui, ó. Vai acontecer exatamente isso aqui, ó. Então, o ducto, ele se fecha. Olha ele aqui. Ele fechou. E o que é que vai acontecer? De vez colocar para fora, ele vai liberar internamente. Esse ponto aqui eu chamo exatamente de quê? Dos hormônios. Os hormônios a gente não coloca para fora. Os hormônios ele cai diretamente onde? Na nossa corrente o quê? Sanguínea. Então, quando a gente fala glândula exócrina, formação do ducto. Quando a gente fala glândula endócrina, o ducto desaparece e vai o quê? Liberar internamente. Então, os hormônios caem diretamente na nossa corrente o quê? Sanguínea. E a glândula mista, ele tem uma parte exócrina e ele tem uma parte o quê? Endócrina.
Glândula mista principal que a gente conhece, que é muito cobrado em prova, é o pâncreas. Então, o nosso pâncreas, ele tem a função de glândula o quê? Mista. Por que glândula mista? Ele tem uma parte exócrina formando ducto. Professor, onde é que eu vou ver essa glândula exócrina no pâncreas? Que eu posso dizer? Na hora que ele libera o suco pancreático. Quando ele libera o suco pancreático ele cai diretamente para fora, cai exatamente na nossa digestão. Então, a glândula exócrina do pâncreas é quando ele libera o suco pancreático. E a glândula endócrina do pâncreas? A glândula endócrina do pâncreas é quando ele libera o que a gente chama de quê? Insulina. A insulina cai diretamente na corrente o quê? Sanguínea. Não é para fora do pâncreas. Ele cai diretamente no vaso sanguíneo. Por isso que a pessoa, quando vai fazer o exame de curva glicêmica, vê a taxa de glicemia, retira o sangue. Por quê? É no sangue que vai ser encontrada o quê? A taxa de hormônio. A taxa de quê? Da insulina. Se tiver problemas na produção da insulina, a pessoa vai ter uma doença muito séria, chamada de quê? Diabetes. Então, galera, o tecido epitelial, importantíssimo, glândulas exócrinas, glândulas endócrinas e a glândula o quê? Mista. Qual é o ponto principal, qual é o ponto mais importante da glândula exócrina? Formação do ducto, que é esse ducto que vai liberar a secreção. Qual é o ponto mais importante da glândula endócrina? Não forma esse ducto. E a secreção, ele cai o quê? Internamente. E quando a gente fala de glândula mista, você vai ter a parte endócrina e você vai ter a parte o quê? Exócrina. O órgão principal é o que a gente chama de quê? Pâncreas. Liberação do suco pancreático, exócrina. Liberação da insulina é a parte o quê? Endócrina. Então, galera, na aula de hoje que a gente estudou foi a parte do tecido epitelial. A característica do tecido vocês têm que saber. Vocês têm que saber a função do tecido epitelial. Lembra que esse tecido epitelial, ele é formado nos 3 folhetos embrionários, que tem gente que fala anexos embrionários, mas o nome principal em provas é o folheto embrionário, que é ectoderme, mesoderme e endoderme. E a gente sabe que o tecido epitelial é formado nos 3, tanto na ectoderme, como na mesoderme e quanto onde? Na endoderme. E o ponto mais importante do tecido epitelial é a formação das glândulas exócrina, endócrina e a glândula o quê? Mista. Ok? Até a nossa próxima aula.